uma honra mais uma vez estar aqui hoje usando dessa ferramenta, né, da internet, uma ferramenta muito importante de comunicação, para estar divulgando mais uma história de superação. A história do Thiago Dourado, que é um grande amigo meu, ele e a Adriana, são amigos que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, são alianças que Deus trouxe para nós aqui no Rio, como nós temos tido alianças em outras capitais do Brasil também, em Curitiba, em Belo Horizonte e em vários outros locais. Então, hoje vocês vão ter o privilégio, nós acabamos de chegar num seminário de 11 horas em São João do Meriti, né? Estamos aqui no momento de descontração, de lazer, né, de comunhão, compartilhando as bênçãos do Senhor, quando o Thiago teve uma oportunidade dada por Deus, através de uma direção do Espírito Santo, de estar ministrando uma parte do testemunho dele. Eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida, né, como edificou a minha. Então, vou deixar aí para que vocês possam aproveitar, né, esse testemunho que venha a ser um instrumento de edificação da sua vida, viu? Que Deus nos abençoe. Como o Daniel disse, eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, né? Vou me apresentar, meu nome, como ele já disse, é Thiago Dourado, né? Mas tem tanto Thiago por aí, né? Todo mundo me chama de Dourado, eu prefiro assim, né? Que também, se você me chamar às vezes de Thiago, eu posso não te atender, né? Costume, né? Desde novo, né? Eu sou casado, né? E muito bem casado, casei com a mulher mais linda e inteligente da face da terra. Não vou pedir para ela se apresentar, para evitar que os irmãos pequem, né? Uma, né, linda, inteligente, uma das maiores provas de inteligência que casou comigo. Uma mulher muito inteligente, né? E graças a Deus, né, Deus tem abençoado, né, o nosso casamento aí nesses 3 anos. E para compartilhar um pouquinho, irmão, do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, né, eu vou precisar voltar um pouquinho na história, né? Vou precisar voltar um pouquinho quando eu era mais novo. Mas, como eu disse, isso é um testemunho. E o testemunho não serve nada mais, irmão, para edificar a sua fé, né? E você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus quando eu disse que era casado. Porque olha bem para mim, irmão, se fez desse jeito, casei, irmão. Diga para o seu irmão do lado aí, o seu está chegando. Se Deus tem uma promessa, irmão, Ele cumpre, irmão. Não importa se é feio, bonito, magro, gordo, irmão, não importa. Quantos podem dar glória a Deus pelo meu casamento, irmão? É milagre ou não é, igreja? Fala, olha, não bato bem, né, irmão? Nem de frente, nem de lado, né? Não, mas tá uma maravilha, uma bênção de Deus, né? E o que acontece, irmão? Eu sou uma família comum, ali, padrão, né? Pai, mãe, né? E 2 filhos, eu e minha irmã, né? E quando eu estava ali com mais ou menos uns 8 anos de idade, eu comecei a perceber muitas brigas entre minha mãe e meu pai biológico. Eu me lembro assim, né, de um dia, né, que meu pai ameaçou matar minha mãe, né? Ele tinha uma arma e foi bem aquilo, foi algo que me marcou bastante. A gente teve que esconder aquela arma e sair de casa, né? E meu pai, né, biológico, que até então era meu herói, eu vi meu mundo acabando. E quando saímos de casa, eu e minha irmã fomos morar de favor na casa de uma amiga da minha mãe, né? E ela ficou ali no trabalho e à noite vinha nos ver, e final de semana, né? E eu achei que, né, meu mundo ali, né, a minha família, ela se desestruturou. E isso ficou por 2 anos assim, dessa forma. E quando eu estava por volta de 10 anos, algo aconteceu. Eu comecei a perceber muitas famílias unidas, né, felizes. E comecei a pensar, poxa, eu não tenho mais uma família, né? Eu não tenho mais uma família, né? O que vai acontecer, né? O que vai ser de mim daí para frente? Quando eu percebi uma coisa, que essas famílias reunidas, elas estão sempre passando aos domingos, indo para o mesmo lugar. E um dia eu decidi acompanhar aquelas famílias, né? E seguindo, né, aquelas pessoas, eu acabei chegando numa igreja. E ali era uma escola bíblica dominical, e após ia ter um culto,
né? E ali naquela escola bíblica dominical começaram a compartilhar comigo sobre a história de Davi, né? E eu achei a história tremenda. Eu falei, cara, se esse garotinho, né, matou esse gigante, eu acho que dá para mim também. Eu não tinha esse tamanho todo, né? Eu era pequenininho também. Eu falei, acho que dá para mim. E eu comecei ali a devorar a Bíblia, a comer a palavra de Deus, e aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi uma promessa de Deus. A promessa de Deus foi o seguinte: você é uma coluna da sua família. Através de você, a sua família vai ser salva. E eu não, né, e Deus disse para mim, eu não estou falando das pessoas que estão dentro da sua casa, estou falando toda a sua família, a nível de tio, tias. Você vai influenciar essas pessoas, eu vou ganhar essas pessoas através da sua vida, né? E o que aconteceu, irmãos? Eu tive ali um grande crescimento, né, dentro do Evangelho. Comecei a ler muito a palavra, comecei a ministrar estudos ali com volta de 12, 13 anos, né? Comecei a me dedicar à vida de oração. Percebi que Deus tinha algo comigo na área de intercessão, de batalha espiritual, e comecei a ter muita experiência com Deus, né? Jejuava 40 dias, né? Comecei a manifestar dons do Espírito Santo, né? E Deus começou a me usar com grande poder e autoridade. Porém, com o tempo, eu fui cair no maior erro que as pessoas que estão em cima do altar podem cair. Eu comecei a achar, irmão, que era eu que fazia. Eu comecei a confiar em mim. Eu comecei a achar que eu não precisava mais de Deus. E é fato que, mesmo diante do altar, Deus continuava a me usar. E eu fiquei pensando, Deus, né, como é que tu me usa ainda? E eu vejo isso na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés fez brotar a água da rocha. Deus ali operou através da vida de Moisés. E é interessante que na segunda vez que isso acontece, Deus manda Moisés falar com a rocha. E ele ali furioso fere 2 vezes. E é interessante, irmão, que a água sai da rocha novamente. E às vezes por causa do povo, né, que precisava saciar sua sede, irmão, a rocha brotou água. Independente, né, de Moisés ter obedecido ou não, mas por causa do povo, Deus saciou a sede do povo. Porém, eu percebi que Deus tinha se afastado de mim. Não era mais aquela intimidade, não era mais a mesma coisa. E tem um trecho da Bíblia, né, que eu lembro que uma vez eu estava meditando na palavra de Deus, e é um dos versículos, irmãos, que eu acho mais terríveis na palavra de Deus. Paulo, em Coríntios, ele diz o seguinte: antes eu subjugo o meu corpo dia a dia, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. E era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava ali achando que estava na presença de Deus, mas o meu coração não estava mais naquilo. É interessante que a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o coração de muitos esfria. Perceba que a Bíblia não diz, olha, quando seu coração esfriar, a iniquidade vai se multiplicar. Não, irmãos. A iniquidade, ela chega exatamente num coração que está aquecido. É interessante você ver que Sansão, mesmo sendo consagrado a Deus, tendo um segredo com Deus, ele ainda consegue cair nas artimanhas de Dalila. E isso aconteceu comigo. Eu me tornei uma pessoa complicada de se viver. Eu que era uma pessoa alegre, uma pessoa que sabia fazer amizades com uma certa facilidade, me tornei uma pessoa rude, me tornei uma pessoa que, como líder, eu só queria disciplinar, eu não sabia mais amar. E eu me lembro que, né, em 2004, quando eu fiz o primeiro seminário, né, com o Daniel, eu estava aí no lugar de vocês, e ele me chamou ao final e ministrou uma palavra sobre mim, né? E ele disse: assim como Davi, você é um jovem guerreiro.
Eu recebi aquela palavra para mim, mas aquela situação ela permaneceu. Aquela situação de achar que eu podia pela minha própria força, ela continuou. Porém, Deus precisou tratar a minha vida. Deus, Ele restaurou, né, a minha família, de maneira que nesse período, né, aquela promessa se cumpriu. A minha família começou a ser salva, meus tios, minhas tias. A minha mãe, ela teve um novo casamento, e com essa pessoa, né, que hoje eu chamo de pai, eu aprendi o que é amor de pai realmente. Mas nesse momento que eu começo a me afastar, a torcer as coisas de Deus, eu começo também a me afastar da minha família. Eu fiquei tão iludido com aquilo, irmão, porque o tapinha nas costas, ele começou tanto a me encher, né? Se tinha uma oração, não acontecia enquanto o dourado não chegava. E vamos fazer uma reunião de oração. Não, tem que chamar o dourado. Tem alguém enfermo para ser curado, vamos chamar o dourado. Aquilo começou a me encher tanto, eu comecei a viver dentro do templo. Eu não era mais aquele jovem que sentava na mesa para almoçar, não era mais aquele jovem que conversava com os pais. Eu comecei a deixar o relacionamento com a minha família de lado. E lembrando que Deus tinha me feito uma promessa que seria através de mim que minha família seria salva. Eu comecei a, como muitos, viver somente dentro da igreja e inverti a ordem. Coloquei a igreja em primeiro lugar e esqueci a minha família. Entende, irmãos? Eu não estou falando que a igreja não é importante. Eu não estou falando que você deve deixar de vir à igreja. Mas eu estou falando claramente que eu precisava ir menos. Eu precisava cuidar primeiro daqueles que estavam dentro da minha casa. Mas isso eu perdi. E exatamente 3 anos atrás, algo aconteceu. Meu pai, né, esse novo casamento da minha mãe, meu pai, que eu considero, né, não é um padrasto, realmente me ensinou o que é amor. Ele adquiriu um câncer. Adquiriu um câncer no intestino e ele entrou em coma. E eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado, falei, meu pai vai morrer, eu não posso perder meu pai. E no meio dessa confusão, eu entrei na igreja. E Deus ministrou uma palavra sobre mim que eu gostaria de compartilhar com você. A Bíblia diz em 2 Samuel 18, versículo 33 assim: então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: o meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho.